quem chegou novo aqui, vocês podem fazer perguntas sobre influências do parto e do nascimento, que eu vou respondendo vocês, na medida do possível, respondendo todos. Tá bem? Ailton, na paz, quando o pessoal vai chegando, quem quiser ir perguntando alguma coisa, me dando um ok aí, diz se o som tá bom, vou me avisando aí, pessoal, se o som está bem, se não está bem, para que a gente vá iniciando. Que bom, Ailton. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando a quem está chegando aqui no início hoje, esta é a 5ª aula de 10 aulas sobre autoconhecimento que eu estou fazendo como aquecimento da semana do Renascimento, que vai iniciar dia 13 de julho, com 4 episódios que eu já gravei, que estão bárbaros, para conhecer o que destrava a vida a partir das raízes. Então, quem não se inscreveu ainda, corre lá e se inscreve, semanadorenascimento.com, sem o BR, viu? Sem o BR, importantíssimo. .com. Se inscreve lá para não perder nenhum episódio, porque você se inscrevendo lá eu te aviso quando o episódio for ao ar. Joia? Então vamos lá. Por muitos anos se nasceu. Cadê aqui? Por muitos anos se nasceu. Quando eu nasci, pelo menos era assim, né? Não sei vocês, mas quando eu nasci era assim. Nós nascíamos e... nasceu, tá com saúde, pá, legal. E legal mesmo, né? Agora, o que tem por trás disto? O que tem por trás disto? O que pode acontecer no parto que influencia na vida adulta? Quem tem alguma dica aí? Vamos iniciar perguntando. Quem tem dica? O que pode acontecer no parto que influencia a vida adulta? Quem é que chuta aí? Quero ver. É a aula, gente. Vamos lá, tem que interagir comigo. Não adianta eu ficar falando aqui e vocês escutando aí. Que bonito. É a aula. Nós estamos nos vendo aqui. O que tem na vida adulta que pode ser influenciado pelo parto? Vamos inverter a pergunta. Estou olhando para vocês, ó. Estou esperando resposta. Vamos lá. O que pode influenciar na nossa personalidade? O que pode influenciar no meu modo de ser, de agir, de reagir à vida? Diz aí para mim. Nayara Diniz, o tipo de parto. O que o tipo de parto pode influenciar, Nayara? O que o tipo de parto pode influenciar? Hein? Se vem assim, se vem abaixo, como que influencia? O que influencia? O que influencia na nossa vida adulta, na nossa personalidade? A reação da mãe. A reação da mãe impacta aonde, Lalênia? Boa noite, Marcos, bem-vindo. Estamos aquecendo as turbinas. Eu estou perguntando aqui o que influencia na vida adulta. Por que o parto influencia ou o que o parto influencia? Su, insegurança na vida adulta. Bingo! Primeira resposta correta. Insegurança na vida adulta. Vem do parto. Muito dela, né? Não só do parto, mas do parto também. Né? O que acontece? Por que vem insegurança lá do parto? Por que tanta gente hoje quer... Insegurança para quê, né? Vamos pensar aí. Insegurança para quê? As pessoas querem colocar um negócio, não conseguem por insegurança.
as pessoas, um indivíduo pensa aí que quer fazer um projeto novo, não consegue. Gravar vídeo aqui, não consegue. Um diálogo dentro de casa, não consegue. Tá num relacionamento, tem medo de perder. Fica inseguro, fica com ciúme. Ciúme por insegurança. Ontem vimos ciúme por outras questões, né? Ligado a outras questões. Hoje, com relação ao parto. Então, coloca para mim aí, que mais tem de impactos no parto, além da insegurança? O que impacta no parto? Dizer não, não consegue. Isto, aliás, não dizer não é não colocar limites. Não colocar limites é uma das principais causas do câncer. Uma das principais causas da insatisfação contínua, crônica na vida de um indivíduo. Porque não dizer não é um problema. Quando nós não dizemos não, nós não dizemos sim para nós, porque estamos sempre nos abusando. Isso muito vem do parto também, sabia? Olha só, falta de atitude, Marcos. Boa! Falta de atitude. Para quê? Para botar o bloco na rua. Talvez eu esteja esperando alguém me dê a mão. Sem alguém me dar a mão, eu não consigo. Ou eu demoro, acho que não estou pronto. Né? Tudo comportamentos que vêm do parto e da vida intrauterina, não só do parto. Né? O título aí está do parto, mas é da vida intrauterina. Então, problemas relacionados, gente, nossa, mas assim, ó, mas vocês estão chutando pouco aí, quero ver mais, né? Pessoas que estão no controle, preciso controlar toda a situação, se eu não tiver no controle, eu não consigo. Parto também pode vir do parto. Pessoas que têm medo do toque, não gostam de que sejam tocadas, parto também, mais uma das influências. Indivíduos confusos, com dúvidas, medo de ir além, isolados, atrasados, pessoas que têm problemas com horários. Todas essas questões comportamentais podem vir do parto e do nascimento. Então vamos lá, olha que legal isso, né? Que legal conhecer isso, porque muitos comportamentos que estão inconscientes e que estão rodando na minha vida e que eu tenho resultado negativo, pode ter vindo lá do parto. Então, como é que nós começamos a entender esse processo para ver, né? Porque pode ser que eu esteja repetindo um comportamento e esse comportamento eu já tenha feito terapia, já mudei de terapia, já fiz com psicólogo, já fiz com terapeutas holísticos, já fiz com diversas linhas e não solucionou. Por que não soluciona muitas vezes? Porque a raiz do problema começa lá na fecundação, vem para a vida intrauterina e aí no parto e no nascimento. Essa é a raiz. A raiz não é na infância. A infância é depois de que todo esse processo aconteceu. Então, aí depois da infância tem a adolescência. Né? Mas a raiz não é na infância. Né? A raiz não é na infância. Né? É importante saber disso, né? Porque no momento que nós sabemos disso, nós passamos a dar uma atenção maior para a qualidade de vida física, emocional, financeira das gestantes. Nós passamos a ter um olhar mais profundo para a presença do pai e para a qualidade de relacionamento que o pai passa para a gestante. Porque o bebê está sentindo tudo. Tudo que está lá na vida intrauterina, o bebê está sentindo. E isso vai impactar no seu parto. Olha que interessante. Então, não é só o momento do parto. Então, a realidade que nós temos hoje de partos feitos com cesarianas, né, trazem uma série de implicações. Mas eu nem quero chegar na cesariana antes. Vamos primeiro
entender o que o parto em si ocasiona. Né? O que o parto em si ocasiona. Porque o parto, o bebê está lá, 9 meses na barriga da mamãe, tá? 9 meses. Aí é importante entender assim também, ó. Não é só os 9 meses que são importantes para a vida adulta ali, nossa, do parto. O bebê, ele precisa de mais 9 meses ou 12 meses fora da barriga da mãe, como um parto extra-uterino, para poder se desenvolver, assim como os animais, os mamíferos, 1 hora depois de nascer, eles já estão prontos, em pé, mamando. Nós não, nós precisamos de mais um tempo. Mas então vamos falar primeiro neste tempo que ele está na barriga, no útero. Medo do novo, Marcos, isso aí também. Me lembrei de um desenho, Marcos. Não está me vindo um nome aqui agora, de criança. Novo, medo do novo. Novo. Se alguém lembrar, bota o nome do desenho para mim. Barbaridade. Então, gente, afeta na personalidade. É muito grave, tá? E o parto em si, ele é um grande trauma. Olha só. O parto é um trauma, independente do tipo de parto. O parto mais natural do mundo é um trauma. É isso que nós precisamos entender. Ninguém escapa disso. A natureza fez o parto perfeito, mas assim, ó, perfeito. E na sua perfeição, principalmente do jeito que nós fazemos hoje, ele é um trauma. Mas ele por si só é um trauma. Por que ele é um trauma? Nós estamos lá no útero, quentinhos, com escuro, embora o bebê ele consiga ver luminosidade, mas ele está no escurinho. Aquilo ali até a metade da gestação é um paraíso, porque sobra espaço para todo lado, principalmente quando o bebê começa a mexer mãozinha, perninha, ele está no paraíso lá. Agora, do meio para o final da gestação, o bebê já começa deixa eu me movimentar aqui, tá? Então, se a mãe passa, por conflitos na sua gestação, o que acontece com o bebê? O bebê passa por conflitos também. E como que ele é impactado nesse momento? Porque isso vai impactar lá no parto dele, lá no parto dele. A mãe passa por conflitos, o bebê, ele tá lá no quentinho, como eu falei para você, se movendo, querendo se mover. Só que se a mãe tá no conflito, ela tá tensa, tensa. Viram? Lembra das primeiras aulas lá, que nós falamos de identidade? Quando tem um conflito lá, eu fico tenso, diminuo a respiração, lembra da aula? Então, se a mãe tá no conflito, sob estresse, no relacionamento, na vida financeira, o bebê, ele vai receber isso da seguinte maneira, porque o útero, ele é macio, úmido, ele se molda, Agora, quando a mãe está no estresse, ela vai para o mecanismo do cérebro rudimentar, que é luta ou fuga. Então ela quer se proteger desse estresse. E no se proteger, vem sangue para onde? Para as extremidades. Falta sangue aonde? Lá dentro do útero. Faltando sangue no útero, ele vai ficar mais frio, ele fica mais rígido, de forma que o bebê que está lá dentro, ele vai se mexer e a mãe que está tensa do lado de fora, ela faz aqui, normalmente ela está se contraindo e aquele útero fica mais rígido. Então o bebê toca e se encolhe, toca e se encolhe, toca e se encolhe. Esse é o primeiro passo para o bebê perder a força nos seus membros, braços e pernas e levar mais energia para a cabeça. Então aí já começa a impactar na personalidade desta criança. Na personalidade desta criança. Então pensa assim, por que é um trauma desde o início? Quem está chegando aí novo pode fazer perguntas, tá?
e na medida do possível eu vou respondendo para vocês as perguntas. Por que é um trauma? O bebê tá lá, quentinho. Quando ele nasce, ele vai para onde? Para um ambiente frio. Não é a mesma temperatura. Ele não tem a temperatura da mãe, 36 graus. Ele vai para uma temperatura de uma sala de parto. Qual é a temperatura de uma sala de parto? É mais fria. É bem mais fria. O escurinho que está lá é luminoso. Tem luz. Então é tudo um choque muito grande. Pensem vocês, os olhos que nunca viram luz, de repente, pá, aquela luz em cima. É uma agressão enorme, por isso é um trauma muito grande na vida do bebê. Né? E olha, isso que eu estou falando para vocês aqui, eu sei que para muitos de vocês é novo. Agora, esse é um conhecimento que desde a década de 70 existe. Quando Le Boyer escreveu o primeiro livro sobre isso, que é o Nascer Sorrindo, que é quem criou a nomenclatura parto humanizado, Frédéric Le Boyer. Então é um conhecimento muito antigo que nós temos e que agora parece que estamos olhando com mais ênfase. Então ele é um trauma muito grande. Pensa, o bebê nasce e ao nascer, melhor das hipóteses, ele vai para o colo da mãe. Logo em seguida, o que acontece? Vão fazer procedimentos no bebê. No procedimento, mede, vira para cá, vira para lá, tira o bebê da mãe. A primeira hora depois do nascimento é para o bebê ficar no colo da mãe. É a hora de ouro. É ali que o pico de ocitocina acontece na mãe. E o pico de ocitocina, que é o hormônio do amor, chamado, né? Hormônio do amor, ele é responsável pelo vínculo da mãe com o bebê. É o vínculo da mãe com o bebê. Então não tem nada que bebê ir para colo de pai logo que nasce. Bebê precisa ir para o colo da mãe. Quantos pais, né? Eu fui procurar fotos na internet, que eu estou alimentando o meu grupo do Telegram. Se vocês não foram ainda, vão lá, tem bastante coisa boa lá já. Face a face com o corpo. Fui procurar fotos, aí eu vi as fotos dos bebês recém-nascidos com os pais, felizão aqui com o bebê. Tá ótimo, mas é para depois, não é nesse momento. Esse momento é da mãe. A mãe precisa botar o bebê no colo, no seu ventre, porque ele sai da barriga e fica um vácuo ali. Ali é o local da natureza para o bebê sentar, deitado, né, de barriguinha para baixo. Em seguida ele vai para o peito da mãe, mamar. E aí se dá o vínculo profundo, emocional, celular, visceral entre mãe e filho, né? Ou filha, né? Entre mãe e bebê. Então todos os procedimentos que são feitos, gente, são uma agressão ao bebê. Ah, Renato, mas o teste do pezinho salva muitos bebês. Sim, salva, mas nem por isso deixa de ser uma agressão. Ah, mas botar uma roupinha para ele ir limpinho pro colo da mãe é legal? Sim, é legal, mas nem por isso deixa de ser uma agressão. Né? Muito pelo contrário. O bebê não nasce sujo, ele nasce com uma camada ali que o protege. Né? Aquilo ali não é sujeira, ele viveu ali, ele cresceu naquele ambiente ali. Né? A placenta é onde tem o campo energético do bebê, está na placenta. O cordão umbilical segue levando oxigênio, 4 minutos com certeza para o bebê ainda. Então não tem pressa de cortar o cordão umbilical. Então, na melhor das hipóteses, todos os procedimentos que são feitos cientificamente comprovados estão causando trauma no bebê. E esse bebê, vamos dar exemplos agora, né? Primeiro eu estou falando por cima, assim, para que vocês possam ver, gente, o trauma que é o parto para o bebê. O parto para o bebê é um trauma que nos leva
depois eu volto aqui em alguns tipos, né? Mas o que causa na nossa vida que eu iniciei? Veronice, bem-vinda, querida, bem-vinda, Rio de Janeiro. O grupo do Telegram é muito bom. Que bom, Veronice. Tem colocado materiais e conteúdos que agreguem valor lá, que construam, né? Que vão construindo essa história, vão construindo um conhecimento acerca do corpo, do que impacta no nosso corpo, né? Lá no Telegram. Pode ir lá. Então, eu estava dizendo para vocês dos impactos. Né? Quando o trauma que fica, ele é inconsciente, né? Ele vai ficando inconsciente esse trauma. Então, eu vou repetindo padrões de comportamentos que vêm lá do parto e do nascimento. Né? Primeiro é importante dizer assim, ó, gente, parto e nascimento são coisas diferentes. Ah, o meu nascimento, o meu parto, como se fosse a mesma coisa. São coisas diferentes. Por quê? O parto é para a mãe. O nascimento não termina depois do parto. Então, o bebê passou pelo canal vaginal, saiu, a mãe conseguiu fazer o parto perfeito. O bebê está nascendo ainda, o cordão ainda não foi cortado. Quando o cordão for cortado... Ó, o Luciano botou aqui o link do Telegram. Legal, Luciano, graças. Quando o cordão for cortado, o bebê ainda precisa respirar, ainda não respirou. Então, o parto, o nascimento continua depois do parto. Isso é importante entender porque existe uma vida ali. Então, saiu o bebê, todo mundo festeja, né, na sala de parto. Yeah, deu certo! Yeah! Festeja a mãe, festeja o pai, festeja o médico, a enfermeira, a equipe toda festeja. E o bebê o que faz? Está desesperado naquele momento. Quando ele dá o primeiro choro, ele chora como se fosse morrer, porque dói muito, é como se entrasse um ácido nos seus pulmões, que nunca entrou ar, e aquele entra e vai rasgando a mucosa, assim, e ele dá um murro, e chora muito alto. Né? Aliás, esse é o momento em que o bebê, ele leva um tempinho até chorar, né? E aí que os médicos ficam tensos, porque não elaboraram o seu próprio parto. A equipe, né? Não só médicos, mas a equipe inteira que não elaborou o seu próprio parto e o seu nascimento, ficam tensos até que o bebê respire, preocupados. E aí pega o bebê, manipula o bebê, faz massagem. Antigamente dava tapinha na bunda, talvez em alguns lugares ainda se dê, o que é um crime. É uma agressão, não é para acontecer. E quem trabalhou o seu parto, o seu nascimento, consegue respirar nesse momento e esperar a primeira respiração do bebê. Mas tá, depois eu volto aqui, eu estava falando no padrão de comportamento. Quando nós queremos alguma coisa na nossa vida, pessoal, quem está aí, quero pedir para vocês colocarem um coraçãozinho para mim aí, se estão entendendo o raciocínio aqui. Mete-lhe o dedo no coraçãozinho e compartilha também para mais pessoas, para mamães, para gestantes que possam se enriquecer, para papais que vão ser pais também, porque muda tudo, todo o contexto, né? A pessoa passa a ter um outro olhar da vida quando tem acesso a este conhecimento, né? Seria tão bom, né, se todos os pais e mães tivessem acesso a este conhecimento. Então sentem o dedo aí mesmo durante todo o tempo para compartilhar para mais pessoas, para as pessoas poderem ter acesso a isso também, tá? Então quando nós queremos algo, ou nós queremos mudar, ou nós desejamos algo, principalmente nesses momentos nós passamos a repetir um comportamento, né? Diante de um conflito, como é que nós agimos? Diante de uma busca, como é que nós agimos? Diante do novo, como é que eu ajo? Essa repetição do comportamento que está inconsciente, muitas vezes vem lá do parto. E aqui é muito importante ficar bem claro assim, ó. Eu, como profissional, eu, Renato, não sou determinista. Ah, isto vem do parto, isto vem do nascimento. Como é que nós costumamos agir aqui no Instituto, nos atendimentos de terapia individual? Nós fazemos assim, ó. Durante o atendimento, nós pesquisamos profundamente aqui o parto e o nascimento dos nossos clientes.
Porque uma vez que isto é pesquisado, nós trazemos elementos para serem trabalhados, assim como elementos da infância e da adolescência. E aí então se consegue elaborar momentos importantes, que são as raízes dos registros celulares, dos registros emocionais que nós adultos temos. Então, não é determinismo, mas existe sim uma grande chance tende a ter um comportamento padronizado. E aí é que está, né? Pessoas que se auto-sabotam, pessoas que demoram, se atrasam para chegar em compromissos. A pessoa que se atrasa para chegar em compromisso, ela não se atrasa só no compromisso. Ela se atrasa para pegar o metrô, ela se atrasa para pegar o avião, ela se atrasa para o horário do almoço, ela se atrasa para iniciar a live, ela se atrasa para se encontrar para um café com os amigos, ela se atrasa para os seus próprios compromissos. Porque o comportamento está internalizado. E ela vai se atrasar em todos, é como um comportamento de qualidade. Se eu tenho qualidade dentro do meu comportamento para trabalhar na minha empresa, eu vou ter qualidade no guarda-roupa de casa, no porta-malas do carro, na organização toda, porque é um comportamento, está internalizado em mim. Então, assim também é a autossabotagem, a inconsciente que vem do parto e do nascimento, né? Então, pessoas que não conseguem concluir projetos, que precisam de outras pessoas para se ajudarem, tudo isso pode estar lá no parto. E aí, um dia eu me perguntei o seguinte: onde é que estava o Freud que ele não viu isso? Mas aí depois eu amadureci o meu pensamento e eu disse assim, caramba, o cara evoluiu muito, a base hoje veio lá do Freud, mas aí veio o Jung, trouxe um simbolismo, já avançou, aí veio o Reich, trouxe o corpo, veio o Lowen, trouxe os exercícios, aí veio o Gaiarsa, o Leonardo Dior, foram pesquisar no Oriente, porque as técnicas de respiração principais para ressignificar parto e nascimento vêm do Oriente, né? O Leonardo Dior depois se apropriou do nome, disse que ele é, inclusive ele está ali em cima, ó. Ali, cadê? Ali, ó. Disse que ele é o criador das técnicas, da técnica do renascimento. Mas o Gaiarsa, nos seus livros, já disse que não é ele, né? Porque ele foi para o Oriente também, assim como o Leonardo Dior foi, e lá já se praticava há muitos anos técnicas de respiração, tá? Então, as autossabotagens que no dia a dia, nos relacionamentos e no trabalho nós fazemos, muitas podem vir do ambiente do parto, né? Então agora vocês pensem, mães que tiveram gestações amorosas, bem financeiramente que eu falo, não faltou nada que a deixasse estressada, em conflito, ansiosa, né? Não é que tenha que ter uma situação financeira, não. Tem mães com uma situação financeira bem precária, que tem um ambiente amoroso. E é isso que importa para a mamãe, ter um ambiente amoroso, né? Mas então, nessa fase de vida intrauterina, quando isso tudo está acontecendo, o que acontece? Vamos lá para dentro do útero. Nós nascemos de uma célula, ó, isso tudo está lá no meu Telegram, viu? Esse início todo. Nós nascemos de uma célula, essa célula que é um espermatozoide e um óvulo se juntam e formam um gameta que vai se grudar no útero, faz a nidação, né? E dali começa a crescer, vira um feto que vai virar um bebê e uma criança. Muito bem. Na fase de desenvolvimento, nós somos formados por 3 camadas, né? 3 camadas, né? Como se fosse 3 camadas. Eu não tenho aqui agora. Mas assim, ó, 1, 2 e 3. Aqui, ó, 3 camadas, né? 3 camadas. Essas camadas, elas se fecham, né? Quando elas se fecham, elas começam também a se desenvolver para frente. E aí sai, né? Existem autores que nós temos tubos no nosso corpo. Esses tubos começam a ser formados. O primeiro vai saindo das nossas células do tronco. Sabe as células tronco? Que são as células mais úteis na medicina hoje? São as primeiras células que vão formando o sistema nervoso. Então aqui, como se formasse a cabeça primeiro e aí vai espichando o nosso corpo.
depois sai bracinhos, perninhas, né? Esse processo que vai espichando vai indo células nervosas, vai formando a coluna primeiro. Então aí acontece a mielinização, que vai formando toda a medula, né? Que é composta por 3 meninges por fora, e esse processo de mielinização, no início, mieliniza a parte da cabeça e cervical. Quando a mãe passa por conflitos nesse momento, forma um tipo de caráter, que eu nem vou entrar hoje porque não temos tempo aqui hoje, né? Mas forma um tipo de caráter. Depois que nasce, o contato com a mãe, próximo ou não, forma outro tipo de caráter. E assim sucessivamente vai formando os tipos de personalidade. Caráter no sentido da personalidade dessa criança. Então ele vai impactando desde que está na vida intrauterina. Agora o parto em si. Quando o parto, que tipos de partos nós temos, né? Cada tipo de parto traz uma influência, né? Então, primeiro vamos entender assim, tem os tipos de parto e influências gerais, né? Influências que eu estou falando aqui é questão financeira, se o pai é amoroso e transfere segurança para a mãe ou não, se o pai é presente ou não, se o pai está na sala de parto com medo ou não, se a equipe que faz o parto está preparada e trabalhou e ressignificou o seu próprio parto ou não. Faz toda a diferença, porque a emoção é coletiva. Então, se a equipe está com medo, o bebê vai sentir medo. Se o médico obstetra está tranquilo porque elaborou o seu próprio parto e ele consegue transferir isso para a equipe, mesmo assim, a equipe poderá sentir o seu próprio medo se ela não elaborou. Então, se a equipe está com medo, a mãe vai ficar com medo e o bebê vai ficar com medo. Olha a consequência que nós já vamos tendo, né? Um outro fator que impacta bastante, para vocês terem ideia, a OMS, se bem que falar na OMS agora está um problema, né? Porque perderam credibilidade, né? Mas tá, nós temos que citar as fontes que existem, né? A OMS traz que o ideal de cesarianas é 15% até. Aqui no Brasil, nós temos 55% de cesarianas. Né? Então houve uma medicalização, né, nesse processo, porque dá dinheiro, porque tem muita coisa envolvida, porque tem hospitais, porque são empresas, porque tem hora agendada. Então a mãe está pronta e não tem sala, ou a sala está pronta e a mãe está com medo, está vindo no trânsito, trancou no trânsito. Tudo isso são influências que vão na hora do parto impactar, e o bebê está sentindo isso, né? Então, no caso de uma cesariana, o bebê não passa pelo canal vaginal, ele não passa pelo canal do parto. Quando ele não passa pelo canal do parto e sai pela cesariana, ele não nasce, ele é nascido. Entende a diferença? Ele não nasce, o bebê é nascido. E quando ele não nasce e ele é nascido, o que vai acontecer com a vida dele depois? Lembra da história da borboleta? Como é que nasce uma borboleta? A borboleta ela é uma lagarta, né, que nunca pensou em virar uma borboleta, mas a natureza dela faz com que ela construa um casulo ali e depois ela sai do casulo sozinha e vira uma borboleta linda. Mas o que acontece? Diz a lenda que um homem, uma vez, viu que a borboleta estava demorando a nascer, a sair do casulo, e foi ali, pegou uma tesourinha e cortou o casulo da lagarta, ou melhor, da borboleta. E ficou olhando para ver a borboleta levantar voo e sair linda. Só que a borboleta rastejou e não conseguiu voar. Por que a borboleta não consegue voar? Porque o processo dela sair dali, fazer força, libera e lubrifica, um líquido, e lubrifica as suas asas e fortalece as suas asas para que ela possa voar. É a finalização do processo, é o nascimento, é o parto da borboleta. Quando nós não saímos pelo canal normal do parto,
O bebê faz força. O bebê, né? Ele se espicha, ele se empurra, ele vai nascer. Aquilo ali está preparando os ossos dele, a estrutura dele para nascer. O nascimento comprime os pulmões para tirar o líquido amniótico que ele tomou. Então tem todo o processo muito bem feito da natureza para o bebê, tipo assim, ó, te acorda, bicho velho, que agora é contigo. E o bebê tá nessa. Só que quando isso não acontece, o bebê é nascido pela barriga. E aí tende a serem pessoas que não conseguem ir até o final de um projeto, por exemplo. Tendem a virarem pessoas que precisem de ajuda, precisem que alguém pegue pela mão para terminar algo, né? Então, ou partos que... eu ia para outro tipo de parto, vou seguir da cesariana que eu iniciei o raciocínio. Não é que seja um determinismo isso, mas há uma grande... Quem de vocês aí sabe que teve cesariana? Nós vemos, né? E há muito tempo que trabalho, natureza é perfeita, somos sucessores de emoções. Há muito tempo que trabalho com respiração e técnica de renascimento mesmo, que ressignifica esses momentos. E o que nós vemos, e o que eu vejo muito, é que durante um renascimento, a pessoa revive o canal do parto, revive o seu nascimento, revive o seu parto. Então tudo que aconteceu lá, se trancou na hora do parto, se puxaram, foi com esforço, se não foi com esforço, na hora de respirar, a pessoa revive isso tudo. E aí que a técnica funciona muito bem, porque quando tem um terapeuta, um renascedor experiente do lado, ele consegue, através da respiração circular, levar este indivíduo além deste trauma. E quando ele vai além, é como se ele lubrificasse as asas da borboleta. E é aí que ressignifica aquele momento. E depois na sessão se elabora isso, e pessoas que têm as suas vidas travadas, elas conseguem liberar e dar um novo norte na sua vida, de atuação, de conduta, de comportamento, de postura. Então pessoas que passam por uma cesariana, elas têm uma tendência, ou esperam por alguém, ou são pessoas que vão querer fazer tudo sozinhos. E aí se sobrecarregam. Porque inconscientemente essas pessoas vão estar dizendo para si mesmas assim, ó, eu posso fazer sozinho. Eu dou conta de passar pelo canal do parto. Então, tem os dois tipos que mais aparecem. Os dois tipos que mais aparecem. Tá? É como se a pessoa quisesse passar pelo canal do parto. Então ela diz assim para ela mesma, não, eu faço sozinho, não aceita ajuda. Então são pessoas que precisam muito de ajuda, mas acabam não aceitando ajuda. Elas precisam porque elas precisam de ajuda para terminar, para ir até o final. Quantas pessoas vocês conhecem, gente, que iniciam um projeto e não termina? Inicia um relacionamento e não vai até o final? Inicia um regime e não vai até o final, bota uma meta e não vai até o final. Quer dizer, tem uma iniciativa grande, mas não tem acabativa. E que quando alguém oferece ajuda, as pessoas não pegam essa ajuda. Elas querem ir sozinhas. E geralmente tem um agravante, né? Porque a cesariana tem anestesia. E a anestesia, por mais rápida que seja a cesariana, ela vai para o bebê. Está na corrente circulatória, não tem como não ir para o bebê. Um pouco vai para o bebê. Por mais que se diga que não, vai ir para o bebê. Vai ir para o bebê. Deixa eu ver aqui, pronto. Vai ir para o bebê, né? E aí são pessoas que tendem a ter uma certa... não existe uma palavra para fazer isso, mas são pessoas que vão ficar mais... Vou botar entre aspas, tá? Mais dormentes na vida. Não são pessoas que são safas, assim, sabe? Que vão... Não. Se teve anestesia envolvida, elas tendem a ter uma dormência maior, uma demora na executar as suas ações.
E aí quando vai investigar no processo terapêutico, vai ver que o parto não houve, que foi uma cesariana, que foi o tipo de parto foi cesariana, não foi parto natural, o normal, que teve anestesia. Então, e aí, vamos lá, né? Tô falando em alguns tipos aí para vocês poderem ir pensando. Deixa eu ver se tinha uma pergunta aqui. Lentificação. A ciência dinâmica, não é dogmática, a OMS mostra isso também, como científicos é correto mostrar o processo de obtenção do conhecimento, não são verdades absolutas, são conhecimentos válidos até agora. É isso aí, legal. Que mais? Lentificação, Cristina trouxe aí, né? Então é isso. Aí vocês pensem assim, bebês que nasceram prematuramente. Ele nasceu antes de estar pronto, aí o que faz com ele? Ele vai para a incubadora. Quando ele vai para a incubadora, ele fica lá ligado nos aparelhos. Primeiro, eu gosto sempre de trazer uma ressalva, né, que é muito importante, porque este é um assunto que eu me sinto hoje alfabetizando, embora um conhecimento que vem de 50 anos aí, ele cresceu nos últimos tempos, mas a maior parte das pessoas que eu conheço e que com certeza vocês conhecem, não tem esse conhecimento. Foi inclusive por isso que eu criei um programa para elaborar esse momento do parto e do nascimento, para poder mostrar para as pessoas isso. Então, como eu trabalho com isso fechado numa sala, dentro de uma terapia corporal, com processos de renascimento ou com grupos, isso não está no mundo, está no conhecimento que eu acabei adquirindo na minha vida pela vivência que tive e pelos estudos que tive. Agora, como é que se faz para levar isso para o mundo? Vem para uma live e fala cada vez mais. Cria-se um grupo no Telegram e fala-se cada vez mais. Agora, no falar, nós precisamos falar que tem erro no hospital, que tem erro com o médico, que tem erro com a enfermeira, que tem erro com a equipe, que tem erro com o pai que não está presente, que tem erro com a mãe que estava presa no trânsito, que tem erro com isso, que tem erros na volta. Por isso que eu faço a ressalva. Quando eu entro na incubadora, e que serve para todo o raciocínio isso. Que bom que existe a incubadora, porque a incubadora salva muitos bebês. Nós estamos tratando aqui dos impactos que existem numa incubadora. E aí também das influências que levaram este bebê a nascer mais cedo. Porque isso sim, nós precisamos ir além da ciência, porque o que a ciência está fazendo hoje, comprovadamente, está trazendo prejuízos para as mamães e agressões aos bebês e abusos para a mãe e para os bebês. Eu indico que vocês assistam o Renascimento do Parto. 1, 2 e 3. Só no Netflix. O Renascimento do Parto. Quero indicar para vocês. Podem assistir. Quero fazer uma ressalva. Não assistam na hora da refeição ou se vocês estiverem fragilizados ou fragilizadas. Assista se estiver bem, no horário legal que não vai dormir. Porque é um pouco revoltante o que se vê lá. É difícil olhar para a realidade como ela é. De um hospital escola que a mãe é tocada por 7 alunos, 5, 6, 7 alunos, ou episostomia que não precisariam acontecer e são feitas para os alunos poderem aprender a suturar. Então, existem realidades ou técnicas de empurrar a barriga, sabe? Coisas violentas, consideradas abuso hoje em dia, ainda acontecem. Então, é realmente muito traumático esse momento. Mas por que eu digo isso? Porque esse é um assunto que nós precisamos falar. Que bom que existe a cesariana, que bom que existem os médicos que acolhem as mães nos hospitais, que bom que existe esse processo todo. Agora, tem profissionais que vão olhar para melhorar esse processo e tem profissionais que vão olhar para ver os impactos desse processo. O meu caso aqui com vocês é para ver os impactos desse processo. E quando, voltamos agora à incubadora, quando o bebê está na incubadora, que agora eu já signifiquei que é muito boa a incubadora, para o bebê, além de vida,
ele ganha um trauma grande também lá dentro. Qual é o trauma? Ele não está lá no colo da mãe, recebendo o seu vínculo, conquistando o seu vínculo afetivo ali, com a ocitocina lá em cima, como eu falei no início aqui da aula de hoje. Ele está sozinho, e no momento que ele fica sozinho na incubadora, que não está pronto ainda para nascer, ele fica ligado em fios, ele leva para a sua vida uma grande insegurança, que depois, na sua criação, ou dentro de casa, ou na escola, ou num discurso motivacional, as pessoas vão dizer, não, vai lá e faz, é só ir fazer. Mas para essa pessoa não é tão simples assim, porque ela teve a sua vida intrauterina, que teve lá suas situações de amorosidade ou não, de conflito ou não, depois ela teve o parto, que aconteceu de uma maneira ou de outra, e depois ela foi para uma incubadora, onde ela ficou sozinha. E os registros, aqueles do processo da mielinização que passaram pela cabeça e cervical, estão agora tomando o corpo. E aquele serzinho que está dentro da incubadora está recebendo todos esses estímulos sozinho, num ambiente frio, iluminado. Então, a insegurança, né? Eles vão ficando com uma sensação de que não estão prontos. Aí vamos para a vida. Como é que nós identificamos isso? O que aparece no processo terapêutico, né? Para compartilhar com vocês. São pessoas que vão estudar muito, por exemplo. Sabe por que vão estudar muito? Porque elas não se sentem prontas. Então, é a pessoa que no colégio, na faculdade, vai estudar muito para a hora da prova. Vai estudar de novo. Aí na hora de trabalhar vai se preparar muito, vai fazer uma apresentação, ela vai fazer, vai revisitar, vai pesquisar, vai dedicar muito. Então ela está sempre buscando um algo mais, vai fazer muitas formações. E isso tem um gasto de energia, né? Porque a pessoa não se sente pronta. E ela não se sentindo pronta, impacta no seu relacionamento, impacta no seu prazer, impacta no seu dinheiro, impacta na sua qualidade de vida, porque ela está gastando sempre muita energia para estar preparada para uma situação. Então, gente, cada tipo de parto toca numa base de comportamento inconsciente. Cada tipo de parto toca numa base de comportamento inconsciente. E vocês podem observar os tipos de comportamentos de vocês mesmos e de quem vocês moram juntos, porque eles se repetem, né? Então, se a pessoa tem uma morosidade para ir lavar louça, essa morosidade vai se dar no trabalho. Essa morosidade vai se dar para conquistar o resultado no seu objetivo. Essa morosidade vai se dar, tipo, acontece alguma coisa, sabe, demora um pouco mais. Se ela se atrasa, ela vai se atrasar em todos. Se ela se sente insegura, ela se sente insegura no todo. Se ela se sente sobrecarregada, ela vai se sobrecarregar no todo, em casa, no trabalho, com os filhos, no projeto, com o todo. Porque é inconsciente esse comportamento. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar elaborar o momento do parto e do nascimento, para que nós consigamos viver melhor. Essas aulas estão acontecendo aqui exatamente desde um projeto que eu acabei pensando assim, cara, como é que eu faço agora para levar para o maior número de pessoas que elas possam conhecer isso tudo? Porque tem gente aí que está insegura no mundo e não sabe por quê. Tem pessoas que não conseguem ir até o final de um projeto e não sabem por quê. Tem pessoas que não se relacionam bem com os pais e não sabem por quê. E no momento que eu vou visitar o parto, o nascimento, a vida intrauterina, obviamente dentro de um processo estruturado, eu consigo aceitar aquilo tudo que aconteceu comigo, porque eu elaboro todas as situações e aí eu tenho uma vida nova pela frente. E foi aí nesse ponto que eu criei, eu quero começar a falar para vocês agora, eu estou na 5ª aula, né?
porque a Semana do Renascimento está aí exatamente por isso. Eu criei para pessoas poderem se alfabetizar na urgência e na importância que é olhar para o parto e para o nascimento, para poder destravar as suas vidas. E aí então ter autoconfiança, porque não é possível que nós fiquemos com um ambiente, com as pessoas ansiosas do jeito que estamos. As pessoas não precisam estar ansiosas do jeito que estão, depressivas do jeito que estão. É importante que as pessoas entendam que é possível sermos adultos saudáveis sem tomar remédio. E aqui nós não tiramos remédio de ninguém. Nós convidamos os médicos, convidamos os terapeutas, convidamos os psicólogos a olharem para o momento do parto e do nascimento também, porque isso não é um conhecimento que é trabalhado na universidade. Então, eu quero realmente todos aqui comigo, médicos, psicólogos, terapeutas, vamos juntos olhar para esse processo. E é por isso que vai ter a Semana do Renascimento agora, dia 13 de julho, onde eu vou poder falar mais. Eu já gravei os 4 episódios que vão ao ar. E para que vocês não percam nenhum episódio e possam conhecer mais profundamente esse processo todo, é só ir no site que é semanadorenascimento.com, tá? Sem o br.com. Se inscreve e que aí vai ter 4 episódios que eu vou detalhar tudo isso que acontece também. Mas por que eu fiz os episódios? Porque existe um trabalho que eu faço há bastante tempo de elaborar o parto e o nascimento. E o que eu vejo nas pessoas é assim, ó, mudança da água pro vinho. Pessoas que ficam nos seus processos terapêuticos por muitos anos e não conseguem destravar um comportamento ou se relacionar bem com os pais. Ou que durante o processo, estou inscrita. Legal, Su. As lives antes desta estão gravadas, já saíram do ar. Tem uma que está no ar ainda, elas ficam 24 horas e saem. Então se planejem para estar aqui junto comigo, depois elas saem do ar, tá? As pessoas conseguem olhar para uma vida nova no momento que elaboram o parto e o nascimento. Então aquela insegurança se transforma numa autoconfiança, numa clareza. As pessoas saem dizendo assim, nossa, mas é isso que eu quero da minha vida, essa sou eu, esse sou eu. O que num processo terapêutico às vezes demora 10 anos com uma estrutura focada para esmiuçar tudo isso que aconteceu de influências perinatais, tipos de parto, como que isso tocou lá ou aqui, para ressignificar esses momentos, elaborar esse processo de uma maneira contundente. Nossa, destrava a vida. E por ver muitos indivíduos, muitas pessoas a florescerem depois de olhar para o seu parto, para o seu nascimento, é que eu criei exatamente um processo, né, passo a passo, estruturado, com envolvimento e conversas com médicos, com pais, com mães, com enfermeiras, um processo bem estruturado para que junto com essas informações todas, e outro dia eu vou detalhar como é que é isso para vocês. Agora, só para dar ênfase do trabalho que é possível fazer para desbloquear a vida da pessoa, e acelerar muito o processo de desenvolvimento pessoal, né? Acelerar muito o processo terapêutico, olhando para essas questões. Tá bem? Ó, faltam 3 minutos. Gratidão pela presença de todos. Tá concorrida a live, né? Neste momento aqui deve ter umas 30 lives ao mesmo tempo. E nós aumentamos hoje o número de pessoas aqui na live. Gratidão para vocês. Que bom que estamos juntos. Sábado e domingo não tem live, vamos descansar. Segunda-feira eu volto com live para vocês, tá? Então sábado e domingo não tem live. Descansem, porque é necessário descansar. Não adianta ficar fazendo live todo dia, gente. Assunto contundente, numa maneira focada que vai ter aplicabilidade na vida de vocês. Voltamos segunda-feira, agora é hora de descanso. Legal? Então, beijo grande para lá, beijo para cá. Fiquem com Deus, descansem, tomem bastante água.
relaxem, tenham prazer e nós nos vemos na segunda-feira. Falou? Um abraço, até mais.